Graça e paz, irmãos. Maratona, ainda na maratona Cartas Pastorais, módulo 18. Chegamos agora no capítulo 7. Então é a primeira epístola a Timóteo, a segunda parte. Práticas comunitárias, uma prática em relação à comunidade, como se portar na comunidade que está ambientado. Em 1 Timóteo 4,14, primeiro recorte, primeira parte, diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então Paulo alerta que, independente do desprezo que Timóteo era alvo, que ele pudesse ser alvo pela sua mocidade, que ele se tornasse, que ele permanecesse, que ele se esforçasse para ser exemplo em sua comunidade. A questão da prática da oração, a praxis, conforme 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, Paulo roga que Timóteo incentive a prática da oração comunitária. Entre os irmãos da comunidade, ele prega, ele roga que Timóteo ele incentive, que ele alerte, que ele admoeste então a comunidade que está inserido a oração. Uma compreensão do fundamento da prática da oração. Diante das informações, né, do que a gente tem lido, o fundamento é que nós nos tornamos, quando oramos, intercessores, não mediadores. Pois a própria Bíblia diz, né? Pois há só o mediador entre Deus e os homens, nós sabemos que é Jesus. Quando nós oramos, nós somos intercessores, não mediadores. O comportamento com as mulheres da igreja também, nós vemos que a palavra como aprendam em silêncio, dá um choque, na verdade, quando mal compreendidas a respeito de aprender com seus esposos, aprender com seus maridos. A questão, Paulo queria, na verdade, preservar as mulheres, a questão da carga de um discipulado da igreja, muita questão do aprender em silêncio, tinha algumas questões com falatórios, com questões que haviam na igreja. Então, quando não se entende o contexto geral, quando não se entende aquela cultura, a situação local e contemporânea, como foi escrito, dá aquele choque de ideia, mas é preciso ler o contexto. Nós vemos que os escritos de Paulo, em âmbito geral, completamente geral, nós podemos ver todos esses escritos. Paulo, ele não é machista e ele não é um segregador de mulheres, ele sempre defendeu a questão das mulheres, e nós vemos que quando alguns textos, alguns trechos são olhados de forma isolada, dão esta visão, na verdade, com Paulo sendo machista, segregador, mas é preciso entender qual o contexto e qual a realidade da comunidade que estava sendo, na verdade, endereçada aquelas cartas. Também nessa epístola, nessas cartas pastorais, nós vemos agora Timóteo, né, a respeito de algumas qualidades, algumas qualificações para lideranças, e nós vamos ver primeiramente qualidades, algumas características dos bispos ou presbíteros ou anciões ou pastores, que são 4 palavras intercambiáveis. Nós vemos que ser irrepreensível, na verdade, irrepreensível não é que ninguém pode repreender. Irrepreensível não quer dizer que não. Eu conheci alguém que disse que é irrepreensível, ninguém pode me repreender porque a palavra diz que é irrepreensível. Não, irrepreensível é que não seja necessário a repreensão. Esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua casa, não neófito e que tenha um bom testemunho. Também tem algumas características ali linkadas ao diácono, que é a questão da honestidade, de uma só palavra, não dado muito ao vinho, não ganancioso, que tenha consciência limpa, que sejam experimentados os diáconos e marido de uma só mulher. A questão das mulheres, tem muitos que sugerem aquela dúvida: será que as mulheres podem ocupar cargos ministeriais? Mas se atendo, indo direto, saindo da polêmica, nós podemos resumir que tanto o obreiro como sua esposa, as mulheres, né, elas devem ter igualmente um caráter sóbrio. Adentrando nas últimas considerações da epístola, Paulo fala o trato com as mulheres, com relação às viúvas de idade avançada, como tratar as que permanecem na fé. Em relação às viúvas jovens, ele orienta que elas casem,
ele salienta a questão da remuneração dos obreiros, a disciplina com os obreiros, o trato para com os ricos, e é um apanhado de orientações que Paulo dá, então, finalizando esta epístola, essa carta pastoral a Timóteo. Então seria isso, nesse capítulo 7. Bons estudos e graça e paz.